Hoje, em princípios de economia, nós vamos ver os setores da economia, uma visão geral do que é, do que se forma e como se constituem os setores, tá, pessoal? Então, falando aqui dos nossos objetivos da aula. Compreender como as atividades produtivas se organizam nos setores primário, secundário e terciário. Talvez em outras disciplinas vocês já tenham ouvido falar desses termos. Identificar exemplos práticos do cotidiano que ilustrem o funcionamento dos diferentes setores da economia. E também reconhecer a interdependência entre os setores da produção e distribuição de bens e serviços. Então, a gente vai ver a relação que tem entre eles. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre família, empresas e governo. Tá? Aprendemos que os agentes econômicos são todos os indivíduos, as empresas e órgãos públicos que participam de um mercado. E eles possuem uma relação de troca de bens ou de serviços. Então, a gente viu essa relação, como é que ela funciona entre esses três, entre a família, a empresa e o governo. Tá? Agora, nós vamos aprender sobre os setores da economia, uma visão geral. E nas próximas aulas das outras semanas, nós vamos ver cada um em detalhe, tá? Como que funciona. Então, vamos ver a visão geral primeiro. Vamos iniciar aqui com um exemplo do nosso dia a dia. Vou pedir para vocês conversarem entre vocês, de onde que vem o pão? Conversem aí e depois me respondam. Da onde vem o pão? É uma pergunta bem simples, mas será que tem respostas, uma só ou várias respostas? Então, vocês viram ali que é uma pergunta simples e que faz a gente pensar não só no pronto, assim, vem da padaria, mas será que só vem da padaria? É a padaria que produz todos os ingredientes do pão? Claro que não, né, pessoal? Então, é justamente para pensar nesses setores que nós vamos ver da economia que fazem essa produção e que esse pão chegue em nossa casa. Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nesse videozinho aqui, que ele é bem ilustrativo, em relação ao da onde vem o pão, de onde vem. Tá? É um episódio, inclusive, se vocês quiserem, em outros momentos, assistirem os outros episódios, ele traz de vários outros alimentos, não somente do pão. É bem interessante. Vamos lá, então. Então, lá, pessoal, gostaram da apresentação dela? Então, nós vamos ver agora sobre os produtos que envolvem esse pão, tá bom? Ó, o trigo, como vocês viram, então foi plantado e cultivado em um espaço de terra. Depois vem a colheita, depois o armazenamento em galpões ou silos. Isso acontece também na cidade de vocês, certo? Isso, pessoal. Também temos aí, né? A plantação do trigo, temos a colheita, o armazenamento dos silos. Eu acredito que tem. Aqui na região metropolitana de Curitiba também tem. Então, uma empresa do ramo de alimentação, ele faz a moagem do trigo. Tá? Esse comprou os grãos, ele vai processar, quer dizer, industrializar, né? Vai embalar também e vai vender o lote. Pode ver ali que nas imagens você tem desde o trigo, que foi recém-coletado, colocado no silo, até a escolha do grão, para depois ele ser industrializado e depois processado, que virou esse pó branquinho ali, ó, que vocês estão vendo como farinha. Então, é um processo que ele passa para se tornar essa farinha que a gente conhece como farinha utilizada aí para a confecção dos pães, independente do tipo de pão. Então, o atacadista, agora falando aqui na venda, tá? E na produção, a gente já viu mais ou menos como funciona. Agora, o atacadista, o mercado ou o comércio de alimentos, ele comprou em atacado os lotes do trigo, então, no caso, a farinha,
já pronto para o consumo, armazenou em seu estoque e revendeu em varejo. Então, olhe as palavras que nós estamos utilizando: atacado e varejo. Então, ele comprou em atacado os lotes. Quem que fez a venda desses lotes? Foi o produtor lá do trigo. E agora, esse está em estoque, e quem vai revender? Vai revender em varejo. Vai ser o supermercado ou as empresas que revendem o trigo, tá? Que fazem a revenda. Então, a gente consegue entender um pouquinho o processo. Então, veja lá. Produção, industrialização e comercialização. Quer dizer que ele passou por 3 tipos de setores. E é isso que nos interessa agora. Quais são esses setores? Tá? Produção, industrialização e comercialização fez parte do processo para que esse trigo chegasse à nossa casa no formato de pão. Então, eu gostaria que vocês analisassem aqui esse caminho por onde percorreu até chegar à nossa mesa. O plantio e colheita do trigo, ele faz parte do setor primário. Então, é isso que nós queremos saber. O setor primário é o quê? É o plantio, é a colheita do trigo, né, da planta. Agora, o setor secundário é o quê? É a transformação desse trigo em farinha. No caso, a farinha passou pela moagem do trigo e a produção da farinha. Então, fez o processo ali como fator secundário. No setor secundário, houve uma transformação daquele trigo em uma farinha. Já o setor terciário é a padaria, aquele que vocês comentaram. Ali, a gente encontra o pão aonde? Ele é feito aonde? Na padaria. Esse já é o terceiro setor. Então, ele passou pelo primário, ele passou pelo secundário e chegou no terciário. O terciário é a parte do comércio, é a parte da venda do pão. Então, cada setor aí ele vai cumprir uma função diferente. Mas todas elas, né, são interligadas, são necessárias para que chegue ao nossa mesa, que nós somos os consumidores desse produto, tá bom? Então, faça o seguinte desafio para vocês. Se uma dessas etapas deixasse de existir, o pão chegaria até nós? Qual setor seria mais impactado com isso? Quem é que conversa aí e me responde essa pergunta? Ó, nós temos 3 setores ali, ó. Temos o primário, o secundário e o terciário. Então, o pão não chegaria a nós se não tivesse o setor primário, não teria produção, certo? Já não teríamos a farinha, o plantio, né, do trigo, na verdade. Já se faltasse esse trigo, que é o que aconteceu em alguns anos atrás, que teve problema de enchente, teve problema de seca, o trigo começou a morrer, né? E daí não teve uma produção boa. Daí o que aconteceu com o preço da farinha? Subiu muito. Teve gente que não sabia nem como fazer o pão na panificadora, porque o preço era muito alto. Não teve tanto trigo assim, né, nos silos. Agora, se o setor secundário, por exemplo, não seria transformado em farinha esse pão, também seria um problema, né? Seria um problema. E o setor terciário não ia chegar para nós o pão. Não teria aí nenhum meio comercial, né? Ninguém ia vender o pão. Daí o que ia acontecer? A população não ia comer o pão. Então, dependendo aí da justificativa que vocês nos derem aqui, podemos dizer que todos eles têm um agravante bem importante, né? Então, mostra que eles são interligados. Isso mostra que eles são interdependentes, mesmo assim, interligados na sua essência, né? Porque sem o trigo não sai esse pão. E sem o pão, não tem, o vendedor ali não vai ter o que vender. Vai vender outros produtos, menos o pão. O que mais que vocês falaram que eu acho que eu ouvi ali alguém comentar?
Ele tem uma cadeia produtiva, né? Uma sequência ali de cadeia produtiva. Mas o setor terciário, eu acho que o setor primário pode ser um agravante bem sério, né? É. Vocês tiveram algum momento aí de seca ou de enchente que a produção não foi totalmente feito colheita e colocado nos silos? Eu acho que em vários lugares no Paraná foi bem sério. E eu lembro aqui na nossa, em Curitiba e na grande região metropolitana também teve uma escassez muito grande de trigo. Trigo e derivados dele, né? Porque vai repercutir em outros produtos também. Ok, gente, muito bem. Que bom que vocês conseguiram aí entender o processo. Agora vamos pensar em cada setor, tá? Eu vou pedir para vocês anotarem que eu fiz um resuminho aqui de cada setor, setor primário, setor secundário e terciário. Nós teremos nas outras aulas uma aula para cada um desses, tá? Mas aqui tem uma visão geral do que seria o setor primário, por exemplo. Ele é responsável pela extração de recursos provenientes da natureza. E daí eu não falo só do trigo, eu falo da extração do petróleo. Na agricultura, nós temos outros produtos que também são produzidos, né, extraídos. Extração vegetal e animal, que também entra no setor primário. A pesca e também a pecuária. Então, ele é bem amplo. E, em resumo, em detalhes, assim, vocês vão ver que ele é muito rico e quem gosta muito da parte de agricultura vai achar interessante, tá? Vai ser bom. Então, o primeiro setor é o setor primário. O setor secundário. Depois eu volto, tá? É responsável pela industrialização e também transformação dos bens e matérias-primas. Daí é extraído ou produzida pelo setor primário. Daí entram o quê? As metalúrgicas, as siderúrgicas, as montadoras de veículos, que também precisam dos produtos, os têxteis de vestimentas, até mesmo falando de veículos, até o próprio revestimento do banco do carro, tá? Calçados, o próprio tecido do calçado, ou couro, né, o couro sintético do calçado, de alimentos e bebidas, também entrariam no setor secundário. Então, aqui tem uma complexidade maior na transformação desses bens, tá? Da matéria-prima, na extração e também na produção. Já é mais complexo. Então, aqui vai depender de produtos que vão se agregar a essa indústria. Tá? Então, depende a indústria e que processo ele vai passar. Temos o setor terciário, que encontramos os prestadores de serviço, que é o comércio. Aí, pensando no comércio em geral, não precisa ser produtos voltados para alimentação, pode ser outro tipo de produto. Os bancos e outras instituições financeiras, os serviços de transportes e comunicações e o próprio governo. Veja como já é mais complexo. Todos esses setores eles estão ligados, interligados, para que esse setor terciário tenha uma circulação boa aqui falando na questão financeira, tá, pessoal? Tem um giro de valores em torno desse setor terciário. Então, os transportes, comunicação e governo, então, eles estão interligados para prestar esse serviço, tá? Para o comércio também. Então, eu vou voltar lá para vocês poderem anotar o primeiro, tá? Vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Tempinho para vocês anotarem o setor primário. Se não quiserem anotar os exemplos, anotem pelo menos a frase ali que está. Depois eu passo para o secundário e para o terciário. Vou precisar dessas informações para fazer a atividade que vem na sequência.
Ok, pessoal? Agora vamos fazer a atividade que estão relacionadas a esses setores, tá? Então, vocês vão ter aí no caderno, vão desenhar um esquema desse quadro, como exemplo ali. O mesmo, um produto, né, passando pelos 3 setores. Pense um produto que dá para ter o seu plantio ou a origem dele, depois o secundário e depois o terciário, tá? Tem que pensar num produto. Pode ser feito aí coletivamente na sala, que daí a gente já faz a correção e vê alguns exemplos aqui que eu vou citar. Ok. Qual foi o produto que vocês pensaram no setor primário? Tá, e no setor secundário do soja? E no setor terciário? Ah, o setor terciário tem que ser a venda. Tá. Que o secundário ele faz até a moagem e já transforma o produto. No setor secundário é a transformação. E isso. Ok. Tá. Pensaram no soja, tá? Ok. Coloquei aqui um setor, que é o setor da produção de peixes. Daí o setor secundário, que ele pode até fazer esse armazenamento por meio de refrigeração e congelar esses peixes. E no setor terciário, que vai para o mercado para venda, né, para ser vendido o produto. Também eu coloquei aqui o setor primário como areia, o setor secundário como a fabricação de vidros, que é feito pelo processo da areia, e o setor terciário seria a venda nas vidraçarias. Então, são produtos diferentes do que é costume a gente utilizar como exemplos aqui, tá? Então, já tem aqui outros tipos de exemplo para ajudar. Muito bem, pessoal, obrigado por participar. Então, vamos pensar aqui novamente, vamos voltar para a história lá do pão, tá? Que a gente começou a nossa aula falando do pão. Então, juntos aí, vamos pensar, o pão prontinho está em qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? O pão prontinho, ele está em que setor? Isso, isso aí. Então, ele está no terciário. Ele é o setor terciário. Então, esse produto que vocês compram lá na padaria, a padaria já faz essa venda, né, do produto. Então, ele está no setor terciário, o pão. Já prontinho. Eu gostaria que vocês fizessem agora na sala, bem rapidinho, uma entrevista com 5 pessoas e respondam o quadro abaixo, assinalando em qual setor se enquadra a profissão. Então, coloca o nome, a profissão, o setor da economia, se é o primário, secundário, terciário. Por exemplo, o padeiro, tá? Ele trabalha numa panificadora. A profissão dele, padeiro. O setor da economia em qual ele se encaixa. No setor de produção, no setor de transformação ou no setor lá da venda.
Eu dei um exemplo, poderiam ser outras profissões ali, pessoal. Se quiserem só preencher a profissão e o setor, também dá. Pessoal, conseguiram ver alguma profissão e o setor de economia? Por causa do horário, agora nós vimos aqui o horário. Precisamos pensar pelo menos 2 profissões. Ok, ok. Obrigado, pessoal. Até a próxima.